Pô, Teoria da me conta uma parada conspiração, que é né? uma loucura, assim. Eu queria saber a sua opinião. Você acredita que o homem foi à Lua? Lógico, não acredito. O homem foi à Lua. O homem foi à Inclusive, Lua. tem objetos lá que você consegue identificar. Como você tem um refletor, você pode mandar um laser lá pra Lua e medir a distância, pelo tempo de ida e volta, você mede a distância daqui até a Lua. Muita gente questiona pela falta de tecnologia, né, que tinha na época. Tipo, um computador de 4 KB. Como que um computador de 4 KB chega na Lua? Agora, a quantidade de cálculos que tinha por trás de mandar o homem pra Lua, ninguém viu, né? Porque a gente fez tantas coisas antes, né, gigantescas, absurdas, sem existir calculadora. Teve um químico, eu não lembro se foi o Prost, não é o Alan Prost, tá? O químico Prost lá dos números pequenos e inteiros. Eu não lembro se foi ele que falou, aquele que é um químico que aparece uma calculadora meio na época dele. E aí ele fala do trabalho lá que ele teve e falou, rapaz, se eu tivesse esse... Era a calculadora, tipo, mais rudimentar que existia. Ele falava, nossa, se eu tivesse um equipamento desse, eu tinha feito o meu trabalho 2 anos mais cedo. Não tinha levado. Entendeu? Então você faz sem os equipamentos. Só que vai demorar mais, obviamente. Verdade. A parte dos materiais você acha que já tinha tolerância para fazer isso? Como assim, falando dos tolerância? Fala de materiais, estrutura metálica. metal, por exemplo, ele tinha um metal que ia suportar a explosão ali dos motores, a hora que sai, Os metais que você tem aqui- para entrar hoje na atmosfera de novo. Os metais que você tem aqui são os que sempre tiveram e os que tem no universo todo, né? Lógico que a gente cria novas ligas e tal, isso é normal. Lembrei, você falou disso, eu tava dando uma aula de solda, e aí eu acho muito legal quando os alunos têm informação, eu tenho que encher muito saco para as pessoas perguntarem, porque o aluno ele não tá acostumado a perguntar. E eu tava falando de solda, e a gente usa alguns gases para soldar, né? A solda TIG, MIG, os argônios, a hélio e tal. E aí eu falei, a gente usa argônio aqui via de regra, porque argônio é barato e resolve o problema e tal, né? O hélio ele tem essas vantagens e tal, é um gás mais condutor e tal, então é melhor para solda, só que é caro. Aí uma aluna falou assim, professor, mas por que o hélio é mais caro, né? E é legal, porque assim, eu sempre falei, isso acontece muito, a gente vê muito na internet, que eu falo assim que é brincadeira, não é isso, mas eu falo assim, é o semi-conhecimento. O cara, ele aprendeu alguma coisa, que ele já sabe mais que 99% das pessoas, mas ele não degustou aquilo, ele não pensou sobre aquilo. E isso é o problema do brasileiro, ele aprende uma coisa e para. Sabe, eu vou muito no carro, principalmente, eu vou, às vezes volto do trabalho, o caminho todo não ligo o rádio, porque eu vou só pensando numa coisa nova ali que eu vi. Tá? Então o cara não degusta as coisas. E ela chegou assim pra mim e falou assim, mas professor, como que o hélio pode ser mais caro se o hélio é o segundo gás mais abundante no universo? Né? Aí eu lembro que eu contei isso pros professores, aí que são professores da área, que eles não têm que saber isso. Aí eles já brincaram, te pegou, hein? Essa pergunta é boa. Eu falei, a pergunta é boa, mas ela fez pro professor errado, né? Porque ela fez essa pro professor errado. Aí eu brinquei, né, com ela, falei assim, você tem toda a razão do mundo, né? O hélio é o segundo gás mais abundante no universo. O primeiro átomo parecer foi o de hidrogênio. A princípio a gente só tinha hidrogênio no universo. Apareceram as primeiras estrelas da densificação desse hidrogênio. Começou a fundir hidrogênio e hélio. É o que a gente tem como nosso Sol, ele funde hidrogênio e hélio. Aí eu preciso de estrelas muito maiores para fazer outros elementos mais pesados, como um urânio, por exemplo, um tungstênio, né? Só que o mais fácil de produzir é o hélio. É o segundo gás que mais tem no universo. Você tem toda a razão. Aí eu falei, o problema é que tá lá no universo e o frete é caro. Pra eu buscar lá no universo esse hélio, eu brinquei, né? Lógico que eu tava brincando. Eu falei assim, ele tá lá no universo, o frete sai caro e tal. Eu falei assim, tá, mas se tem no universo todo, por que a gente não tem aqui? Eu falei, é um gás de baixa densidade e tal. Na formação do planeta, você vê, por exemplo, alumínio. Alumínio é um metal de 2,7 de densidade. É menos do que 3 vezes mais pesado, vamos chamar assim, mais pesado do que a água. O alumínio é um metal de baixa densidade, todo mundo sabe disso, um metal leve. Alumínio tá cheio de solo laterítico aqui no Brasil. Eu acho ele na superfície do planeta. Lá na superfície. Cobre, eu não acho fácil aqui no Brasil, igual alumínio que tem pra caramba. Onde que eu acho? No Chile. Porque eu tenho a cadeia de montanhosa formada por questão de placas tectônicas, eu tenho vulcão. Eu dependo do vulcão para trazer o cobre que tá mais embaixo. E aí ele traz, o vulcão traz, aí eu consigo pegar ele. Por quê? Porque o alumínio tem 2,7 de densidade, o cobre tem 8,9. Então na formação do planeta, o que é mais denso vai para baixo. O que é muito leve, a gravidade nem segura. Você acaba perdendo, né, para outros corpos de alguma forma. Então, e era uma menina bem inteligente. Porque aí eu falei isso pra ela, eu falei assim, então o hélio você acaba perdendo, você fixou pouco no planeta. Ela mas o hidrogênio
é mais leve. É uma menina boa, hein? Sim. Eu gosto de aluno assim. Aí eu falei, mas o hidrogênio é mais leve. Eu falei, sim, mas o hidrogênio se fixa. O hidrogênio forma hidreto, o hidrogênio forma água. Então ele forma compostos mais densos e que conseguem ficar presos pela gravidade. O hélio é gás nobre. Ele não reage com nada, ele vai embora. Com nada. Você entendeu? Então, isso a gente vê muito no Brasil, que eu falo assim, é o semi-conhecimento. O cara até tem informações, mas não degusta as informações. Essa fixação do hidrogênio é por conta das pontes de hidrogênio. Não, que eles ponte de ligam. hidrogênio é uma coisa que acontece na água, porque a molécula de água é uma molécula polar, né? Então ela tem polos, Sim. então ela tem um lado positivo e outro negativo. Aí o lado positivo de uma molécula de água, ela vai atrair o lado negativo, e o lado negativo atrai o positivo, então ela faz E toda aí uma vai formando, estrutura né? como uma rede, Aham. né? Então a gente chama... você tem esse tipo de ligação, por exemplo, na água. Agora, o hidrogênio ele forma compostos mesmo, ele forma hidretos, ele tá em um monte de minerais, então ele forma coisas mais densas que conseguem ficar presas pela gravidade. Entendeu? E Então você ele não fica. perde O o hélio hidrogênio. não. O hélio não. Então por isso você tem hidrogênio pra caramba, por isso que os caras fizeram o Zeppelin é hidrogênio, não é hélio. Porque hidrogênio você tinha pra caramba. Hélio não. Então é muito mais caro. E olha que os Estados Unidos tem reservas de hélio, por exemplo. Só que o problema é que o hidrogênio é igual de explodir, né? Esse é o problema. O hélio não explode. Né? Então você tem essa vantagem. O hidrogênio ele explode, né? O hidrogênio Eles é um falam perigo. que a bomba de hidrogênio é uma das mais fortes, né? Eu conheço da bomba Em relação H, ao urânio, né? Que a bomba atômica é com urânio, não é? Você pode fazer com urânio, pode fazer com plutônio, pode fazer com várias coisas. Bomba é uma Sim. coisa até relativamente fácil de fazer. Só você ter massa crítica, né? Porque o que é massa crítica de um... Cada elemento radioativo tem o que a gente chama de massa crítica, desde que ele esteja ali puro. Entre aspas, puro. O que isso quer dizer? Então é só pegar urânio puro? Não. Porque no urânio, você tem vários isótopos de urânio. Né? Então você tem o urânio 235, o urânio 238, qual que é a diferença? Um tem mais nêutrons, outro tem menos nêutrons. É o mesmo elemento químico, quimicamente ele reage do mesmo jeito com qualquer coisa, ele tem o mesmo número de prótons, que é o que define um elemento químico, é o número de prótons, o hidrogênio tem um próton, o hélio tem dois e tal. Aliás, o hidrogênio mal é um átomo, só tem a droga do próton lá e um elétron, né? E no caso do urânio, esses átomos maiores, mais complexos, é normal você ter vários isótopos. Então o urânio, você tem, por exemplo, o 238, que é o mais abundante, e o 235. O 238 não é radioativo, porque ele tem uma quantidade de prótons, nêutrons e elétrons que estabiliza ele. Então ele não é radioativo. O 235, ele tem menos nêutrons, ele tem uma estrutura instável, então ele vai perdendo energia, vai perdendo massa, consequentemente, então ele é radioativo, porque ele está emitindo uma radiação. Ele é radioativo. O problema é que o 235, ele é menos do que 1%, ele acho que é 0,70 alguma coisa, perto de 0,8% do urânio, quando você acha in natura, quando você acha na natureza, menos de 1% é o radioativo. Por isso que se fala tanto do processo de enriquecimento. do urânio. Porque eu pego urânio, não tem nenhum por cento, é o que eu quero. Então eu tenho que enriquecer. O que é enriquecer? É tirar o urânio que eu não quero. Tá? E deixar só o que eu quero. É isso. Aí tem as ultracentrífugas. Por que se fala... O que é uma ultracentrífuga? O problema do urânio e o urânio, o 235 e o 238, é que é tudo urânio. Então fica difícil eu separar ele. Por exemplo, eu separo muitas coisas por química. Então eu tenho lá um líquido, aí eu tenho duas coisas daquele meu líquido. Um eu sei que reage com uma coisa e vira sólido. Tá? Aí eu pego, faço ele reagir, ele vira sólido, aí eu passo lá pra uma peneira, só passo o líquido. Separei fácil. Sim. Usei a química pra separar. O problema é que o urânio é tudo urânio, 238, 235, então quimicamente ele é a mesma coisa, né? Então o que a gente faz? A gente pega o urânio, material sólido, reage ele, aí vai reagir todo o urânio, porque quimicamente ele é igual, e forma um hexafluoreto de urânio, que é um gás. Aí eu pego, eles são iguais quimicamente, em tese eles são iguais quimicamente, mas fisicamente não. O 238, ele é um pouquinho mais pesado. Então imagina que eu dou um empurrão em você. Tá, Robertinho? Eu dou um empurrão em você. Se eu dou um empurrão em você, talvez você chegue lá do sofá. Sim. Se eu der empurrão em você, se eu der empurrão no Rodrigão, ele anda 2 metros. Então essas partículas funcionam da mesma maneira. Eu boto numa ultracentrífuga, porque a diferença é muito pouco, a diferença de massa é de alguns nêutrons, então boto numa ultracentrífuga, que ele vai dar energia para os dois, só que o mais pesado fica num lugar, o mais leve em outro. Sim. Separou. E aí eu consigo separar. Aí eu separei o hexafluoreto de urânio, volto a fazer urânio e tal, e uso ele. Mas vamos lá. É igual separar o ouro na peneirinha ali, só que num processo Isso. muito mais foda. Né? Isso, exatamente, é isso aí. Exatamente isso aí. O ouro tem 20 de densidade, você separa do resto,
resto facilmente, tá? Então, como eu falei, esses materiais radioativos ele tem uma coisa chamada massa crítica. A massa crítica do urânio acho que é 15 quilos, se eu não me engano, e do plutônio acho que é 8 quilos. O problema é que esses metais são muito densos. Então, 15 quilos de urânio é nada, você põe no bolso. Em volume, ele é nada, porque ele é muito denso. O que quer dizer se ele tem massa crítica? O que quer dizer a massa crítica do urânio ser 15 quilos? Quer dizer que, se eu tenho 7,5 kg na minha mão direita e 7,5 kg na minha mão esquerda, eu tenho a massa crítica, só que separada. Se eu pegar essas minhas duas mãos e fizer assim, eu tenho uma bomba atômica, ele explode na hora. Então, se eu tiver no mesmo lugar 15 quilos de urânio, ele naturalmente explode, ele é uma bomba atômica. Isso é a massa crítica. Então, fazer uma bomba é uma coisa relativamente fácil. Fazer um reator nuclear, aí é difícil. Entendo. Né? Tanto que os caras se esforçaram pra explodir lá o Chernobyl. Que ninguém sabe direito o que explodiu. Ou seja, dá pra você fazer bomba com tudo. Basta você ter a massa crítica daquele elemento. Seja radioativo, não é tudo. Que seja radioativo. Materiais radioativos e tal. Você precisa juntar a massa crítica. A massa tem que estar ele 100%, que depende do elemento é mais fácil. A massa crítica, do urânio é outro. Outra, tudo. Isso, aí você consegue fazer. Pode falar. Não. Mas voltando aqui na bomba de hidrogênio. A bomba de já hidrogênio. Conheço pouquíssimo. Daí da bomba de hidrogênio eu conheço. Mas parece que é por conta. Ela é mais potente por conta da energia que você tem que gastar pra. Eu ouvi dizer, porque o que eu estudei foi sempre fissão. Né? Então não conheço. O que parece que eles usam a fissão, usa o processo de fissão. Então uma bomba de hidrogênio precisaria ter urânio. O que eu já vi assim por cima, pelo amor de Deus, então não sei, então não leve a sério. Então eles usariam isso pra fazer a fusão. E aí você teria a fusão do hidrogênio. E aí você tem uma coisa muito mais energética na fusão do hidrogênio, tá? Sim. É como que você consegue energia via reação nuclear. Quando eu pego e jogo um nêutron, né? Que é o que acontecia no reator de Chernobyl. Eu brinco e falo, ninguém sabe, eu sei, porque se tiver tempo eu explico por que explodiu de Chernobyl. Eu quero saber. São dois problemas. Rachou lá, não? Oi? Lá foi rachado, não. Foi o quê? Uma rachadura que teve. Não. Lá eu falo, o que fez explodir o reator de Chernobyl, sinceramente, foi o socialismo. E foi, juro por você, foi o socialismo.